Olá, essa é a aula 7 do módulo 1 e hoje a gente vai começar a pintura da mandala. Nós já vimos toda a parte de material, desde a aula 1 até a aula 5. Na aula 6 nós vimos o desenho da mandala, então como dividir a mandala, o círculo em partes iguais. Eu mostrei o método que eu mais utilizo e a partir desse momento a gente vai pintar realmente, aprender como que a gente desenvolve a pintura dessa mandala. Então aqui eu trouxe para você, ó, aquele mesmo gabarito de papel que eu fiz para traçar as retas, para dividir o círculo em partes iguais. E o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte: eu planejei a mandala. Como que eu planejei a mandala? Então eu planejei o tamanho que eu queria de centro, eu planejei que aqui eu colocaria camadas. Eu não sabia exatamente quantas camadas, eu coloquei 2, né? Mas eu sabia que aqui eu iria colocar camadas de pontos intercalados. Eu planejei essa segunda camada aqui, essa terceira camada. Então eu fui planejando cada uma das camadas. E por que eu gosto de fazer esse planejamento? Pelo seguinte, esses elementos principais, ó, vamos ver aqui na peça, né? Os elementos principais são os que precisam ter um alinhamento perfeito. Então eles precisam estar muito bem colocados. Então, para que realmente a mandala fique simétrica. Então, esses elementos principais que vão aparecer mais, a gente vai ter que fazer antes de qualquer outro elemento. E depois a gente vai preenchendo com aqueles elementos que são complementares a esses principais, tá? Então, vamos lá. Aqui tá, eu vou colocar o gabaritinho aqui do lado, né? Então, aqui tá a mandala. Esse ponto maior, como é que eu fiz? Eu usei esse boleador. Então, é um boleador que tem 2 centímetros de diâmetro. Então, eu medi com a régua e o que eu fiz? Como ele é um boleador grande, que tem uma área grande, para que o ponto ficasse exatamente central, o que eu precisei fazer? Eu precisei marcar. Então, eu vim aqui, marquei, coloquei 1 centímetro exatamente no centro e marquei 2 centímetros, então 1 centímetro para cada lado do centro. E fui marcando com pontinhos para que eu, na hora de fazer o ponto, eu coloque exatamente no lugar correto, né? No lugar central, no ponto realmente que eu queria. Então as tintas que eu usei estão aqui já separadinhas, né? Eu gosto de agitar bem o frasco antes de usar a tinta. E o que eu faço? Eu coloco então a tinta aqui no godê. Eu sujo o dedo mesmo, gente, é normal, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de colocar a mão na tinta. Então, realmente, eu faço bastante sujeira nas mãos. Depois é só lavar que sai, né? E o que eu faço também? Então, eu gosto de colocar um pouquinho desse fluidificador. Então, é um medium fluidificador. Eu coloco num frasquinho conta-gotas, né, ó. É um frasquinho de colírio, porque fica mais fácil na hora de preparar. Então, como essa tinta eu já usei recente, eu sei que para essa quantidade de tinta eu precisava exatamente dessa quantidade de fluidificador. E como que a gente sabe? A gente nunca pode pôr mais do que 20% do volume 20% do volume total da tinta. Então, se eu coloquei 100 ml de tinta, eu posso colocar no máximo 20 ml de fluidificador. Por quê? Porque senão depois, se a gente fizer uma diluição maior do que essa, você vai ter uma tinta muito aguada, né? Você vai perder a proporção da cor. Esse medium fluidificador, ele impede, ele amolece a tinta, mas ele não deixa a tinta transparente. Então, por isso que é importante usar. Bom, e aí o que eu fiz? Eu molho o boleador lá, então já tá na consistência ideal. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Então, qual que é a consistência ideal? A consistência ideal é essa, ó. A hora que eu tiro o boleador, o pouquinho de tinta que sobe, ele sobe, se solta do boleador e volta, mas ele permanece ligeiramente alto e ele vai devagarinho se acomodando. Essa é a consistência ideal, tá?
demora um pouquinho às vezes pra gente achar, mas depois com a prática fica tudo mais fácil. Ó, eu procuro colocar a tinta mais ou menos no meio, né? E o que eu faço? Eu olho para os risquinhos que eu fiz para fazer o ponto. Ó, para ele ficar exatamente no centro. Como eu gosto de pontinho mais alto, eu vou colocando mais tinta. De que forma? Ó, eu molhando o molhador. Tem que molhar o molhador várias vezes e encostando na tinta que já está ali, tá? E essa é uma forma de você fazer pontinhos mais altos, né? É claro que existem outros métodos. A gente vai ver lá a partir do módulo 3, quando eu for falar de técnicas especiais de pintura, aí eu vou mostrar outros métodos, outras formas de fazer pontos com volume, né? Pontos com uma quantidade maior de tinta. Vamos por partes, eu acho melhor a gente ir devagar, né? E aprender primeiro essa parte básica, para depois a gente ir evoluindo aos poucos e aprendendo outros métodos, outras técnicas de pintura. Então tá lá o meu ponto. Perceba que ele ficou alto no centro e baixo na borda. O que eu faço para corrigir isso? Eu vou passando o palitinho, espalhando essa tinta, tá vendo? Com bastante cuidado para ela não ir fora, né? Por que eu faço isso? Para permitir que ele fique com aproximadamente a mesma altura, né? Em toda a sua área. Se você perceber que ficou uma bolinha de ar, o ideal é que a gente venha aqui e estoure. Então, eu geralmente faço isso com uma ponta seca de palito. Venho aqui e dou uma estouradinha nas bolinhas que eu consigo enxergar. Porque senão depois fica a marquinha da bolinha, né? Então pronto, a primeira camada, ou melhor, o primeiro ponto é esse. O que mais que eu preciso fazer? Eu posso já fazer os pontilhados que estão aqui bem exatamente no centro, para depois seguir com os outros elementos. Então para isso eu vou usar a tinta dourada primeiro, né? Eu fiz aqueles pontinhos bem pequenininhos aqui, ó. Essa aqui, como ela já é uma tinta que já tá acabando e ela já tá numa diluição bem boa, eu vou usar direto da tampinha. Então, ó, com o palitinho, eu vou fazendo pontinhos pequenos ao redor. Eu, às vezes, fico admirada, sabe? Eu não sei como é que eu consigo pintar, porque eu tremo bastante. Tremo bastante, não enxergo muito bem de perto. Aliás, nem de longe. Enfim, mas a gente vai na prática, né? E na intuição e acaba dando certo. Ó, perceba que cada pontinho é uma molhada, é uma mergulhada na tinta. Por quê? Para que todos fiquem com o mesmo tamanho. Pelo menos o mais próximo do mesmo tamanho possível, né? Se você for fazer mais do que um ponto com apenas uma mergulhadinha na tinta, eles vão diminuindo de tamanho, que é a técnica que a gente usa para fazer esses pontos que começam grandes e vão ficando pequenos, né? E eu preparei um material que eu acho que vai ser bem interessante para você treinar. Então, para você que nunca pintou mandala, nunca trabalhou com pontilhismo, é bem importante treinar a mão. Treinar a mão, treinar o olhar, né? E para isso eu preparei um caderno de treino que eu vou disponibilizar gratuitamente para você aqui junto com essa aula, tá? Aí nesse caderno de treino eu coloquei esses elementos básicos que a gente utiliza na pintura. Eu vou fazer só até a metade aqui, né? E aí você já tem uma noção. Então, essa foi a primeira camadinha de pontos, com palitinho de dentes bem fininho e tinta dourada. A segunda camada de pontos foi com o tom médio ou mais claro, é esse aqui. Então, agita bem a tinta. Deixa eu ver a consistência. Essa aqui também, ela tá numa consistência bem boa.
Eu gosto também de colocar no godê já do mais escuro para o mais claro. Por quê? Para que eu depois não me confunda com as cores, né? Você sabe exatamente qual cor tá, qual é a ordem, né? Das cores. Então, a consistência dessa tinta, deixa eu até testar aqui de novo, pegar um bolhador, ó, ela tá numa consistência exata. Ó, você puxa, fica aquela pontinha, mas, ó, ela vai se acomodando, a tinta volta a se acomodar, né? Então, vamos lá, continuando aqui. Essa segunda camada, eu fiz com esse bolhador aqui, tá? Então, é um bolhador de tamanho intermediário. E o que eu faço? Eu vou lá na direção de uma das linhas e coloco. Outro detalhe importante é que você não precisa tocar o bolhador na peça. Você toca a tinta apenas. Por quê? Para que o seu pontinho, para que a sua tinta não fique aquela tinta com o aspecto de esturricada, sabe? De macetada. Seria mais ou menos isso. Ó. E vai fazendo os pontinhos. Eu tô colocando um em cada linha. Das diferentes partes, né? Ah, e como é que eu sei? Como é que eu faço para eles ficarem exatamente do mesmo tamanho? Opa, faltou uma linha aqui, ó. Como é que eu faço para eles ficarem exatamente do mesmo tamanho? Você tem que usar a mesma pressão, né? Ou o mesmo aprofundamento da ferramenta ali na peça para que realmente fique com o mesmo tamanho todos eles. Agora, com o palitinho de dentes, ó, eu molho na tinta clarinha, na mesma cor que eu utilizei, e eu faço o quê? Esses pontinhos de preenchimento entre as bolinhas. Prontinho. A próxima camada é um tom intermediário. Foi esse aqui que eu utilizei. Ó. Eu vou colocar ele próximo do mais escuro, que é exatamente na escala aí da graduação, né, da monocromia, é a próxima cor que eu teria. Você pode, se você não tem vários tons, né, vários matizes da mesma cor em potinhos separados, você pode ter, por exemplo, só o mais escuro e a partir dele, misturando com o branco, você vai obtendo os outros matizes, né, os intermediários. Então, isso também é possível fazer. Você não precisa ter todos. Agora, só para confirmar, eu usei a próxima ferramenta, é essa aqui. Detalhe importante, quando a gente vai fazer, eu gosto muito, né, de quando fazer camadas de pontos, fazer sempre intercalado. Então, ó, os pontos da próxima camada, eles vão ficar exatamente entre um e outro da camada anterior. Outra coisa importante antes de fazer esse pontinho que seria o próximo, eu faço o sucessor dele, né? O outro. Ó, por que eu gosto de fazer assim também? Já vou te explicar. Porque na hora que se você faz intercalado, na hora que você vai fazer o do meio, você consegue centralizá-lo não só em relação àquela camada, mas em relação aos pontos dessa camada que já estão ali. Você consegue deixar com distâncias equilibradas, ok? Então, dá menos diferença depois, ou dá menos... diferença na distância, né? Entre um ponto e outro.
para que eles realmente fiquem bem posicionados. Então, essa primeira camada seria isso aqui, né? E agora a gente pode já começar a fazer os elementos principais das próximas camadas, que nesse caso seria, aqui a gente tem uma sobreposição de cores. Então, nesse caso, seria com a cor mais escura, né? Eu tenho que olhar aqui mais ou menos o tamanho do boleador. Agora eu já não lembro de cabeça. É esse aqui. Ó. Com esse aqui, eu vou fazer, então, essa camada. A tinta que tá embaixo. Aonde que eu vou colocar esses pontos? Novamente, exatamente nas linhas, tá? Pra quê? Para que ele realmente fique centralizado. Ó. Eu tenho 16 partes iguais e eu quero 8 pontos, então eu vou pular uma linha e vou para a próxima. Pula uma e vai para próxima. Prontinho. Então, os elementos principais dessa camada estão ali, né? Joia. E agora? Agora a gente faz os elementos principais da próxima camada, que seria essa aqui. Então, essa também é uma cor intermediária. É igual a essa que eu utilizei mais ali no meio, né? E eu utilizei uma ferramenta um pouco menor do que a azul, seria essa aqui. Então, aonde que vai aquele elemento? Qual é a posição? Seria aqui, ó, na próxima linha. Então, eu medi exatamente a distância, né? Então, seria na próxima linha, intercalado com o anterior. Então, seria aqui, ó, nesse ponto. Ó. Aqui. Aqui e aqui. Perceba que assim o alinhamento vai ficar mais exato, né? Se você faz primeiro esses elementos principais. Tô fazendo só uma partezinha porque aí fica mais rápido, né? Não fica tão longa a aula. Agora, a próxima camada, qual é? A próxima camada, novamente, é com a cor mais clara. E eu usei uma ferramenta um pouquinho menor do que aquela. Seria essa aqui. E aonde que ela vai? Ela vai na direção dessa aqui. Seria na parte interna. Pera lá, ó. Opa, é aqui. Errando. Na parte interna, tá vendo? Dessa última linha aqui. Seria esse pontinho mais clarinho. Prontinho. Com o mesmo tamanho de boleador, agora eu vou para a tinta intermediária, que seria essa aqui. Perceba que essas aqui eu já nem, essas outras cores, né? Eu nem coloquei o fluidificador porque elas já estão numa consistência boa. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem que lembrar que vai um pontinho dourado no meio, então tem que deixar o espacinho do pontinho dourado, né? Se você vê que um pontinho ficou menor do que os outros, você volta com o boleador e pressiona ele um pouquinho mais. Com isso, o boleador, a tinta vai se espalhar um pouquinho mais e vai dar o tamanho exato. Pronto, agora que a gente já tem os elementos principais já posicionados, a gente passa para aqueles elementos que são complementares. E as próximas camadas dessas sobreposições? A gente só pode fazer quando essa aqui estiver bem sequinha. Tem que esperar secar bem, porque se você colocar mais tinta em cima de uma tinta molhada, colocar uma outra tinta nessa tinta molhada, vai haver uma mistura e
esse ponto que vai por cima, ele não vai ficar exatamente redondo, ele fica distorcido. Então, para evitar esse tipo de problema, eu espero secar bem. Às vezes eu uso até o secador de cabelo, se eu tô com pressa, né? Porque eu sou às vezes ansiosa e quero fazer logo, quero terminar logo. Aí eu fico lá com o secador de cabelo. Bom, ó, eu tô vendo que tem umas bolhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu estouro a bolinha e dou uma alisadinha na tinta. Pra quê? Pra não ficar buraquinho. Porque como é um ponto que vai bastante tinta, ele não pode... Ele pode ter bolinhas, né? E ele não pode ficar com buraquinho, porque ele vai ficar feio. Outro detalhe bem importante, ó, tô vendo mais bolinhas. Estoura as bolinhas e dá uma alisadinha na tinta. Ela geralmente se acomoda, tá? Outra coisa bastante importante é que esse ponto do meio, ele tem muita tinta, para ele ficar mais alto, em alto relevo, né? Então, é necessário deixar secar bastante antes de você finalizar a mandala. E qual é a finalização? A finalização é passar um verniz ou algum outro produto de proteção. Eu utilizo o verniz spray ou a goma laca incolor. A goma laca incolor dá um acabamento bem brilhoso, bem bacana, eu gosto bastante. É claro que existem outros acabamentos, por exemplo, existe resina, né? Eu também faço com resina, mas aí a gente precisa aprender a lidar com a resina também, é uma outra técnica, deixa para o futuro isso, né? Então vamos lá, agora vamos para os elementos complementares, né? Então, a primeira camada de elemento complementar seria essa aqui, ó, douradinha. Esse ponto maior, a gente faz com a ferramentinha maior. Com essa aqui, ó, vermelhinha, tá? Como que eu faço ele? Eu venho aqui e coloco exatamente na linha. Tá vendo? Por que eu faço ele maior? Para realmente fazer esse degradê de tamanho, né? Eu gosto muito do degradê de tamanho. E agora? Agora eu vou usar um boleador, ó. Um boleador com uma pontinha de metal redondinha. Então eu peguei um tamanho aí um pouco menor do que aquela ferramenta que eu usei primeiro, né? E o que eu vou fazer? Agora a gente faz o degradê. Você tem que calcular, geralmente eu faço uma vez e olho, para ver se ficou bom. Você tem que calcular, ó, a quantidade de vezes que você tem que molhar a tinta. Aqui, ó, eu molhei 2 vezes, né? Aí, da segunda vez em diante, você segue fazendo para ele ir, você segue pontilhando, né? Para ele ir diminuindo de tamanho, entendeu? Então, eu coloquei 2 vezes na tinta, ó, só recapitulando. 1, 2. E aí, eu sigo fazendo contornando o círculo, né? O círculo daquele ponto principal. Ó, aqui é a mesma coisa. 1, 2, e aí eu sigo adiante. Uma, 2. Eu gosto de fazer números exatos de bolinhas, mas às vezes não dá muito certo, porque aí fica faltando. Ó, 1, 2, aí ó, eu vou contar as bolinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu procuro fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aí ele fica mais uniforme, né? Ele fica do mesmo tamanho realmente. Prontinho. Agora, a próxima camada é com a tinta mais clarinha, tá? Que seria essa aqui. Veja que eu fiz pontos grandes também aqui. Eu usei essa ferramenta novamente. Ó.
Então, eu fiz um alinhado com o primeiro dourado. E depois, eu fiz um pouquinho mais distante, para depois fazer esses pontinhos pequenos aqui em cima. Então, vamos lá. Ó, seria aqui e aqui. Novamente, eu pego uma ferramenta aqui, ó, de pontinha de metal, né? Eu vou usar a mesma que eu usei anteriormente. E o que que nós vamos fazer? Novamente, fazer aqueles pontinhos que vão diminuindo de tamanho. Duas vezes eu molhei. Esse foi o primeiro dessa linha, dessa série que vai diminuir de tamanho. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Esses pontinhos bem pequenos, esses bem miudinhos aqui, eu vou fazer com o palitinho de dente. Então, sempre pontinhos bem pequenininhos, eu uso o palitinho de dente, né? Então, eu faço, ó, um aqui e o outro aqui. Ah, mas você molhou uma vez só o palitinho de dentes. Eu molho uma vez só, mas aí, veja, eu coloco ele várias vezes, mas mesmo assim, ó, o ponto tende a ficar menor, tá? Tem que pôr mais tinta se ficar pequeno, menor do que o outro. Vamos fazer direitinho para ficar do mesmo tamanho, né? Pra gente não correr o risco. Agora, eu fiz novamente uma graduação aqui que vai diminuindo de tamanho, com pontinhos bem pequenininhos com o palitinho de dente. Prontinho. Então, essa primeira camada tem já o principal e os complementares. Agora, a gente vai fazer esses complementares aqui, ó, que estão entre esses principais da primeira camada. Então, ferramentas que eu usei aqui? Eu usei um boleador, deixa eu ver, esse aqui. A cor é a intermediária. Então, o primeiro ponto eu usei esse boleador. Os outros eu usei outra ferramenta, com outro tamanho de bolinha. Ó, aqui. Aqui. E aqui. Agora eu troco a ferramenta e pego um boleador menor. Vou pegar esse aqui, ó, um de metal, maior do que aquele que eu usei para fazer esses outros pontinhos ali, né? Um pouquinho maior. E o que que eu vou fazer? Eu continuo fazendo a sequência que vai diminuindo de tamanho. Prontinho. Bom, agora a gente tem que fazer essa parte aqui. Então, como que a gente vai? Primeiro é com a tinta mais escura. E esse ponto aqui, maior, a gente faz com uma ferramenta grande e depois a gente parte para as ferramentas menores. Então, vamos fazer primeiro o ponto maior principal aqui em cima.
Agora eu pego essa ferramenta que eu usei antes. Ó. E aí eu vou fazer aquela graduação de tamanho. Eu mergulhei uma vez só na tinta e eu vou pontilhando até acabar a tinta da ponta do boleador. Uma camada. Agora vamos para a próxima camada. Tem 2 camadas com essa tinta mais escura. Ah, errei. É com boleador maior, né? Com esse aqui. Novamente, ó, na direção da linha. Para você garantir o alinhamento. Agora, vai dar uma camada maior de pontinhos que vão diminuindo de tamanho. Então, o que eu vou fazer? Eu molho 2 vezes a tinta no boleador, o boleador na tinta, ó. 1, 2. Para que realmente vá fazendo pontinhos até lá embaixo, até o finalzinho lá. Porque senão fica incompleto, né? Pronto, essa camada tá pronta. Agora, a próxima camada de pontinhos que vão diminuir de tamanho é com a tinta de cor intermediária. Mas, novamente, o ponto principal que vai ali em cima, eu faço com o boleador maior. E agora, utilizando aquela mesma ferramenta anterior, eu vou molhar 3 vezes o boleador na tinta. Por quê? Porque agora vai dar uma camada mais longa, né? Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Para ter tinta suficiente para chegar até lá embaixo. Ó, esse ficou menor, eu posso pegar mais tinta e fazer novamente o pontinho. Prontinho, mais uma camadinha. E a última é com a tinta dourada. Deixa eu pôr mais tinta nessa tampa. Pronto. Eu quero que você veja uma coisa. Ó, aqui eu usei um boleador maior ainda, tá? E esses 2 pontinhos que vão embaixo, eu fiz bem embaixo dessa bola maior. Então, desse ponto maior, ó. Então, para não errar, eu faço primeiro esses 2 e depois o maior, para não errar a posição. Vê como? Eu vou te mostrar. Que ferramenta? Deixa eu ver bem. É essa aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, eu me oriento nesse que já tá ali e coloco uma bolinha para um lado e a outra para o outro lado. Tá? Agora sim eu vou fazer o ponto maior.
E ele é maior do que os outros aqui, então eu vou pegar essa outra ferramenta um pouquinho maior. Ó, e coloco ele bem centralizado em relação aos dois primeiros. Prontinho. Aí agora a gente tem que fazer o degradê, né? Aqui eu molhei na tinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Para quê? Para dar esse comprimento, para fazer essa volta, para que realmente tenha o dourado até, a camada dourada vá até o finalzinho lá. Então, ó, uma já tá lá, né? 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu conto assim, eu me lembro do crochê. O crochê que a gente conta os pontos, né? 1, 2, ou melhor, já tinha 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu sigo até o final para dar aquela graduação de tamanho. Eu gosto de contar por quê? Porque aí realmente fica simétrico, né? Fica bem parecidinho, bem igualzinho um ladinho com o outro. Opa, veio uma sujeirinha na tinta, não tem problema, a gente limpa. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, camadinha dourada pronta. E enquanto isso, aqueles pontos principais vão secando para a gente depois fazer as sobreposições. Bom, e agora? Agora a gente tem que fazer esses 3 pontinhos aqui, em cima da bolinha maior. Então vamos lá. Novamente com o palitinho de dente. 1, 2 e o último pontinho eu não molho. Para quê? Para que ele fique um pouquinho menor, né? Bom, agora a gente vai fazer esse contorno das bolinhas da última camada. Eu vou usar esse bolhador aqui. Prontinho, até aqui, né? Agora o que que falta? Falta sobreposições de pontos. A essa altura, essa tinta já tá seca, né? Então a gente já pode começar a fazer essas sobreposições. Então vamos lá. Começando aqui pela primeira camada. Então é uma tinta, um tom intermediário. Eu vou pegar uma ferramenta um pouco menor do que essa que eu já usei. Então eu usei primeiro essa grande, né? Azulzinha. Eu vou pegar a menor com a tinta intermediária e
faço a segunda camada, né? Ó, ficou um pouquinho irregular. Aí, o que que eu faço? Eu vou corrigindo a bordinha ali, pra ficar bem redondinho. Vai colocando mais tinta, né? E pressionando bem delicadamente o bolhador para que a tinta vá alcançando o lugar que você quer. Prontinho. Agora, na próxima camada, nessa aqui, eu já comecei com esse bolhador, então eu vou pegar o próximo menor, que seria esse aqui. E é o tom mais clarinho. Prontinho. Agora tem que esperar secar essas camadas para poder fazer as próximas. Bom, agora a gente vai continuar fazendo as sobreposições. Eu vou fazer a mais escurinha dessa camada aqui. Então, eu peguei um bolhador bem pequeno, né? Porque o pontinho é bem menorzinho, como dá pra ver ali. É bom colocar bastante tinta. E vamos lá. Prontinho, ó. Bem bonitinho, né? Eu gosto demais dessas sobreposições. Eu gosto de carregar bem na quantidade de tinta, porque ele fica esse alto relevo, ele é muito bom ao toque, é bem gostoso, fica bem gostoso de passar a mão. Prontinho. Agora, a próxima camada desse aqui é com uma ferramentinha menor, seria essa aqui, né? E com o tom mais claro. Novamente, eu gosto de pôr bastante tinta, né? Prontinho. Então, nessa camada interna, eu fiz uma monocromia. Eu comecei do mais escuro e fui clareando. E aí eu vou finalizar com o último ponto branco. Prontinho.
Então a gente tem aqui a peça pintada, na verdade a metade dela. Eu não pintei toda ela nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extensa a aula. E nós queremos umas aulas mais curtas, né? Mas eu vou continuar pintando e gravando o restante da pintura. Então, para quem quiser ver toda a gravação, o vídeo até o final, ou a pintura até o final, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E se você não assistiu às outras aulas, eu te convido para assistir as anteriores, para você se inteirar de tudo que já foi visto, para a partir daqui começar a realmente pintar. Então, na próxima aula, a gente vai pintar uma pedra, e eu já desenvolvi o padrão, e eu vou mostrar para você aqui. Então é essa pedra que a gente vai pintar na próxima aula. Até a próxima!